Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo ao Mundo Corporativo, que hoje se dedica a falar sobre as startups. Um tema que ganhou mais força nos últimos anos aqui no Brasil, talvez nos últimos 5 anos. Temos muito a aprender, mas já temos muito trabalho desenvolvido também nesta área. E é para falar um pouco mais sobre este conceito e sobre estas empresas e estes empreendedores que nós convidamos o Rafael Ribeiro, que é gerente executivo da Associação Brasileira de Startups. Rafael Ribeiro, desde já, obrigado pela sua presença aqui no Mundo Corporativo. Um bom dia para você. Bom dia, Milton. Bom dia a todos que estão acompanhando aí o nosso bate-papo hoje e um prazer estar aqui junto com vocês na CBN. Rafael Ribeiro, vamos começar por conceituando o que é uma startup, quais são as empresas, o que tipo de negócio se caracteriza como startup. Na visão da Associação Brasileira de Startups, o que é uma startup? Uma startup é um negócio inovador, que seja escalável e que tenha como base tecnologia. É legal explicar isso porque escalável é no sentido de que eu estou aqui em São Paulo, eu consigo entregar um produto para uma pessoa que está no Sergipe, ou na China, ou nos Estados Unidos. Então, eu consigo que não tenha interferência humana. Então, através de tecnologia, entregar esse resultado na outra ponta e que seja escalável, né? Escalável, que a gente diz, é atingir o maior número de pessoas sem intervenção humana. Uma startup tem que ser enxuta, né? Necessariamente passa pelo campo da tecnologia? Sim, muitas das vezes envolve hardware ou envolve software, né? Então, hardware que a gente fala são aquelas placas de computadores, vai envolver tecnologia de alguma forma. Não é de hoje que eu aprendi que hardware é aquilo que cai no pé e dói. Software é aquilo que cai no pé e você não percebe. Não tem nem como cair. Agora, voltando a essa questão das startups. Eu citei aqui que esse é um mercado recente até no Brasil. Nós estamos falando aí de 5 anos. Mas é um mercado muito grande. A própria Associação Brasileira tem um número de associados hoje bastante amplo. Hoje a associação ela representa hoje mais de 4.000 startups. A gente começou em 2011, então a gente é bem novo, né? Visto que existem associações que têm mais de 20, 30 anos. É bem novo esse mercado de startups no Brasil, é bem recente, mas a gente acredita que agora com a ajuda da mídia, com a ajuda de algumas iniciativas do governo, a gente tem conseguido ganhar capilaridade a nível território nacional e tem ganhado o mundo, né? A gente diz que algumas startups brasileiras têm ganhado o mundo. Então, a gente tem visto que, e tem orgulho de falar que muitas startups brasileiras estão começando a internacionalizar, que é a startup no Brasil ter escritórios no Vale do Silício, ter escritórios na Europa. Então, isso nos dá muito orgulho. Ainda é muito pouco, né? É um grupo pequeno, mas a gente começou, demos os primeiros passos. Então, em 2011, éramos 160 startups quando a associação começou e hoje somos mais de 4.000 startups na nossa base. Então, a gente tem orgulho de falar que a gente está num crescimento muito legal, muito bacana. A startup sempre começa com uma ideia. Sim, é sempre com uma ideia, mas uma ideia que de fato resolva um problema. Então, que a gente ver que startups que realmente estão dando certo são startups que resolvem uma dor, que resolvem um problema não só de uma pessoa, mas que resolvam um problema de uma população ou resolvam um problema de várias pessoas, né? No Brasil, até pela experiência que vocês têm aí dentro da associação, geralmente as startups atuam em que segmento? Hoje existem vários segmentos, né? A gente tem um número muito grande de startups em vários segmentos, desde agronegócio, saúde, educação, fintech. A gente tem muitas startups na área de fintech aí, que são as startups que fazem gateway de pagamento, são um Nubank, que é um cartão de crédito e uma agência que não tem nenhuma agência, é um cartão de crédito 100% mobile. Então, é muito nesse... Tem várias áreas hoje, né? Tem cleantech, tem que são energias limpas. A gente dividiu hoje na nossa associação, a gente conseguiu mapear 19 áreas. Em que há atuação de startups brasileiras? A atuação nas startups brasileiras são... Tá. Bom, eu já tenho participações aqui de ouvintes desde que nós começamos a conversar e principalmente pelo Facebook. O Rafael Rodrigues, inclusive, já está interessado em fechar negócio. Ele diz que está com um projeto no papel, precisa saber se as aceleradoras de startups
são diferenciais para o sucesso e qual ou quais os mercados recomendados? E aí eu lhe pergunto, primeiro você define para a gente este conceito de aceleradora de startup. Legal. Uma aceleradora de startup hoje, ela não vai pegar exatamente uma ideia só. Ela vai pegar ali um MVP, que a gente fala, que é um produto mínimo viável, que ele já validou essa ideia, então ele já tem um público interessado, ele já rodou com algumas pessoas, de fato essa ideia funcionou. Então eu recomendo, se você tem uma ideia hoje, vai para o Startup Weekend. Se você já conseguiu validar, já conseguiu avançar um pouco, aí é hora de se submeter a alguma aceleradora. Se você já conseguiu fazer as primeiras vendas. O que são as aceleradoras? As aceleradoras hoje, elas são, que a gente fala que vai dar São empresas? São empresas, mas é um modelo diferente. Elas pegam ideias e ajudam você a escalar essa ideia. Elas vão trazer parte financeira, então elas vão investir uma parte financeira, elas vão virar sócios dessas empresas, elas vão trazer uma rede de mentores super qualificados, que são executivos do mercado, que entendem muito daquele negócio especificamente e vão te dar dicas e caminhos das pedras para você alavancar o seu negócio, que são coisas super importantes. Então, as aceleradoras, eles têm esse papel hoje de alavancar o negócio, de ajudar você a dar o próximo passo. Uma coisa que me chama a atenção, sempre quando nós falamos aqui de startups, é que foram criados ambientes para tal, e esses ambientes colocam, inclusive, ideias muito semelhantes, ideias que podem ser concorrentes no mercado. A visão de concorrência dentro das startups se difere do mundo que nós estamos acostumados das demais empresas? A gente costuma dizer que uma startup sempre ajuda a outra, né? Então, concorrência sempre é bom, porque a gente está falando de startup, a gente está falando de negócios inovadores e muitas das vezes disruptíveis, né? Então, a gente tem o caso do Uber e do táxi, né? Então, que são negócios disruptíveis, mas que para o consumidor ajuda. Então, há uma briga ali, mas é uma briga, a gente considera uma briga saudável, porque você tem concorrência. Então, as startups, elas vêm diferente do mercado tradicional. Elas vêm muito mais como um apoio, onde que você pode trocar experiências, do que diretamente como uma concorrência, que vai brigar. Para que a sua ideia dê certo numa startup, você tem que ter uma consciência empreendedora. Não, você tem que ser empreendedor. Dificilmente você não vai conseguir tocar uma startup se você não tiver o espírito empreendedor, o espírito brasileiro de não desistir tão fácil. Porque possivelmente na primeira você vai falhar, na segunda você vai falhar e talvez até na terceira. E aí na quarta você vai pegar todo esse conhecimento e vai aplicar na quarta, e aí você vai ver uma evolução e aí talvez dê certo. Onde mais se erra na construção de uma startup? Eu costumo dizer que são 3 pontos. O primeiro é o time. O time hoje, para você tocar qualquer negócio inovador, aprendi isso com o tempo, nas minhas experiências em tocando startups e negócios. O time é tudo. O time é tudo, é 90%. Muitas das vezes não basta ter só uma ideia se você não tem um time para executar aquela ideia. Ideia hoje a gente costuma dizer que não é nada. Então, o time é tudo, que é as pessoas que de fato vão executar aquela ideia. Então, eu costumo dizer que é o time. O segundo ponto principal é você de fato entender a persona do seu cliente. É você saber ouvir o seu cliente e aplicar todo aquele feedback do seu cliente, que muitas das vezes é dolorido, dói, e conseguir aplicar no seu negócio e aí ir melhorando de acordo com o que o seu cliente vai falando, e aí você vai dando os próximos passos. E em terceiro lugar, porque você falou, ter um time bom, time, entender o cliente, ou quem pode ser o seu cliente, ouvi-lo, para que você consiga construir uma ideia mais bem formatada. E em terceiro lugar? Em terceiro lugar, eu sempre coloco que é você estar num ambiente onde que você consiga trazer pessoas experientes de mercado para te dar uma orientação. Você não vai chegar a lugar nenhum sozinho,
muitas das vezes você não conhece muito sobre aquele mercado, tão a fundo quanto você acha, e ignorar a experiência de executivos e de pessoas mais experientes nesse momento é um grande erro. Então, achar que você sabe tudo é um grande erro. Porque, na realidade, quando nós estamos falando aqui de startups, nós estamos falando de empreendedores que têm uma idade média de 30 anos, no máximo 40 anos. Legal. Ou seja, são pessoas, assim como você, que iniciaram por conta própria e aprenderam no erro. A experiência não é um valor que você tem, é algo que você vai ter que construir. Exatamente. Então, como a gente não tem essa experiência, traga para perto quem tem essa experiência. Avalie muito, muito forte ali, tente buscar pessoas e é um mito muito grande que a gente que empreende e que tem startup, de achar que executivos não querem ajudar. Pelo contrário, muitas das vezes a gente para os executivos na porta da empresa, às vezes, faz uma abordagem e pede uma orientação, um bate-papo de 30 minutos, 40 minutos, que faz toda a diferença no seu negócio. Então, é um mito dizer que executivos não estão abertos a conversar, que não querem ouvir jovens. Eu acredito que isso caiu para mim, né, com o tempo. Então, procure esses mais experientes, bata um papo, tente conhecer mais a fundo sobre o negócio. Essas parcerias são super importantes no momento inicial para dar o pontapé. Algumas das outras perguntas que chegam por aqui, o Jean favor. Breno quer saber o seguinte: como proteger a minha ideia de ser copiada neste momento em que tenho que expô-la para conseguir investimento? Isso daí a gente costuma dizer que ideia, de novo, não vale nada. Ideia, tem pessoas tendo milhões de ideias. O que vai fazer diferença mesmo é você executar. Se a gente está falando de uma coisa que precisa de uma patente, se a gente está falando de uma coisa, de um produto, né? Uma garrafa diferente, é uma coisa completamente complexa e diferente. Se a gente está falando de uma patente, aí é diferente. Aí você tem que correr atrás de uma patente e tudo mais. Mas se a gente está falando de startup, de um negócio inovador, o conselho que eu dou faz. Conte para o maior número de pessoas que você puder, porque essas pessoas elas vão te dar um feedback verdadeiro. E se alguém pegar e fizer a sua ideia, ele vai economizar 2 anos da sua vida, porque você não teve capacidade de pegar e executar e fazer. Então, a gente tem esse mito de não vou guardar minha ideia só para mim, não vou falar para as pessoas. Pelo contrário, eu tinha muito isso para mim e hoje em dia, se eu tenho uma ideia, eu falo com o maior número de pessoas possíveis e eu recebo milhares de feedbacks e me ajudam a desenvolver e melhorar cada vez mais a minha ideia. Aliás, o Rafael quer saber como validar de modo seguro a ideia. Devo criar a startup e testá-la pronta no mercado ou realizar o processo de cocriação com as partes envolvidas? Eu acho que o modelo mais fácil de você validar a sua ideia hoje, existem vários, né? Mas de fato validando com clientes que você não conhece. Então, se você está em São Paulo, tente validar de alguma forma com pessoas do Rio, de Florianópolis, de outros estados brasileiros, mas que você use a tecnologia a seu favor nesse momento de validação. Para que essas pessoas, de fato, que não estão perto de você, então não valide sua ideia com amigos, né? Então me ajuda no seguinte, porque várias das perguntas que passam aqui usam este verbo, validar. Validar. O que significa isso? Validar pra gente ou você ter o usuário usando a sua ideia, ou você, de fato, conseguir uma venda. Então, a partir do momento que você vendeu a sua ideia para uma pessoa desconhecida e ela está disposta a pagar por aquilo, a gente costuma falar, legal, você começou o processo de validação. Porque a todo momento que você tem uma startup, você está sempre validando uma hipótese. Tá. Né? O Odd diz assim, Odd Justus, é possível vender ideias projetadas ou somente projetos já desenvolvidos? É muito relativo isso, então depende muito da ideia, mas nesse momento que você está com uma ideia projetada, o investidor em si, ele vai olhar muito para o time que vai executar aquela ideia. Então, você tem um emprego, você vai largar o seu emprego para tocar essa ideia? O seu time todo, as 3, 4 pessoas que estão envolvidas nesse projeto, vai todo mundo pedir demissão e vai se jogar de cabeça nessa ideia? Então, muitas das vezes o investidor investe nesse momento. Só que eu costumo dizer que aí é um grande erro se você não deu os primeiros passos, porque
O investidor não vai pôr uma grana, um montante muito grande apenas num PPT, né, numa apresentação de PowerPoint. Ele vai colocar e valores maiores se você de fato já perguntou para o mercado, se você já validou com o mercado, se você já validou com o seu cliente já pagou pela sua ideia, e aí você consegue investidores maiores. Que estrutura ou que apoio a Associação Brasileira de Startups oferece para esses inovadores? A gente trabalha dentro de 4 pilares dentro da associação hoje, que o primeiro é a educação. Educação no sentido de desde, se você procurar nos nossos sites, no blog, no canal da ABS, tem lá desde o que é uma startup até como você calcular o evaluation com a sua startup. Então, a gente dá todo o insumo de conteúdos para que o empreendedor esteja munido de informações para ele consiga dialogar de forma de igual para igual. O segundo pilar que a gente trabalha muito forte é acesso a capital. Então, eu tenho hoje dentro da associação uma rede de investidores que a partir do momento que a startup se enxerga que está pronta para bater um papo com o investidor, a gente coloca essa startup de frente com alguns investidores para que os investidores dêem um feedback para ela ou muitas das vezes façam um investimento. O terceiro pilar que a gente trabalha muito forte é a questão de acesso ao mercado. A associação hoje ela tem 2 eventos, que é o PitchGov e o Pitch Corporate, que é pegando corporações, entendendo a necessidade de corporações de um lado e fazendo match com as startups certas do outro. Então, fazendo essas interligações. E por último, hoje, a gente trabalha com promoção, que é dois pilares dentro de promoção, que hoje a gente faz o Case, que é a Conferência Anual de Empreendedorismo e Startup, que vai acontecer dia 7 e 8 de novembro. A gente convida a todos aí que estão ouvindo a gente para estar presente nesse evento. É um evento muito legal, eu costumo dizer que é o Natal do empreendedor. Quem quer trabalhar com startup não pode faltar no evento. A gente reúne todos os empreendedores em São Paulo. E me permita então passar para quem está nos acompanhando aqui no Mundo Corporativo, o site da associação é abstartups.com.br. abstartups.com.br, lá você vai encontrar uma série de outras informações nesse sentido. As empresas tradicionais hoje, elas têm criado espaços para as startups internamente? Tem. A gente vê as empresas hoje muito próximas de inovação. Inovação hoje virou um pilar muito forte dentro das empresas. Não só dentro das empresas tem se criado ambientes para isso, mas empresas criando suas próprias aceleradoras. A gente tem um exemplo muito forte aí da Porto Seguro, que criou a Oxigênio, ali que tem funcionários com as ideias e tem empreendedores e um ambiente super propício a desenvolver essas ideias inovadoras. Tá, agora, o que diferencia esse grupo dentro da grande empresa? Quais são as características que diferenciam? Autonomia. Acho que dentro de grandes empresas a gente ainda tem todo o processo burocráticos e essas células de inovação elas precisam ter autonomia. Você vai ver que vão ser ambientes completamente diferentes, o chefe sentado de frente para o funcionário, não vão ter salas, vão ser ambientes diferentes, com puff, vão ser pessoas trabalhando no chão, pessoas trabalhando de bermuda, são ambientes diferentes. Não existe burocracia, porque quanto mais você burocratizar, menos você vai conseguir inovar. Por isso, algumas grandes empresas têm investido nessa ideia de criar startups próprias ou ambientes para startups. Não só criar startups próprias, mas como comprar startups, né? A gente tem visto muita empresa comprando startup. A gente tem o caso da Tivit, que acabou de comprar uma startup, então uma empresa gigante comprando startup. E a gente tem vários outros casos para tentar exatamente trazer essa cultura inovadora para dentro da empresa. Então, porque startup funciona completamente diferente de uma empresa. Então, a gente costuma falar que são 2 bichos diferentes, né? Então, essa cultura inovadora e diferente. Que momento a startup deixa de ser startup? É difícil falar isso para o CEO da startup, porque chega um determinado momento que a gente sabe que a startup não é mais startup, mas ela tem uma cultura tão forte que ela nasceu com a cultura de startup que ela não quer se deixar de ser startup. Então, ela nasceu com essa cultura de estar sempre inovando, estar sempre
correndo atrás de estar à frente. Mas ela corre um risco de virar gente grande e aí perder as suas características? A partir do momento que eu acredito que ela vira, que ela perde as características, que ela perde essa cultura, ela deixa de ser uma startup. Mas dificilmente a gente tem visto isso, né? Essas culturas, a startup ela consegue resultados exponenciais rápido e grande justamente por isso, porque ela não perde esse ambiente cultural de inovação, de deixar os funcionários trabalhar um pouco mais à vontade, muito mais no sentido de entregar resultado do que cobrança especificamente em horários. Nós encontramos hoje na universidade incentivo para que os estudantes desenvolvam startups, entrem nesse mercado e acreditem nesse tipo de mercado? A gente tem um gap muito grande aí entre as universidades e o mercado de startup ainda. A gente vê algumas iniciativas de universidades com incubadoras, mas ainda existe um gap. A gente tem aí muitas vagas em startups e a gente sabe que o universitário hoje ele não está saindo da universidade. Você falou muitas vagas de trabalho. Vagas de trabalho. Estamos contratando. Estamos contratando. Existem várias vagas. O pessoal da Gama Academy acabou de fazer um estudo muito legal, que eles conseguiram mapear mais de 1.000 vagas em startups em abertas e não está conseguindo contratar. Porque não tem gente preparada para trabalhar ou por falta de conhecimento da existência dessas vagas? Não necessariamente por falta do conhecimento das vagas. Os CEOs, o pessoal de RH, eles estão com dificuldade de fato de realmente contratar e achar profissionais preparados para um ambiente, para trabalhar no ambiente de startup. Que profissional é esse que nós precisamos? É um profissional muito mais empreendedor do que funcionário. Ele tem muito mais a cabeça empreendedora do que a cabeça de funcionário. De que eu vou entrar às 8 horas da manhã e vou sair às 5 horas da tarde. Então, ele tem eu tenho mais pensar no que o resultado que eu vou entregar no final da semana e essa preocupação. É uma cabeça muito mais empreendedora. E é isso que precisa ser desenvolvido nos jovens brasileiros? A universidade poderia trabalhar na geração desta consciência? Sim, eu acho que é exatamente nisso, é nesse momento que a gente está agora. As universidades estão preparando os universitários, mas a gente está dizendo quem vai ser os próximos empregos do amanhã. As startups estão falando, os próximos empregos do amanhã não é a forma como as universidades estão preparando os jovens hoje. Então, a gente está começando a ter um gap de mão de obras, a gente vê indústrias mandando embora e startups contratando, mas tem um gap ali de diferença que a gente não tem essas mãos de obras qualificadas. Por isso que eu acho que o próprio pessoal da Gama Academy teve essa iniciativa agora de pegar esses universitários, passar por um processo seletivo deles para poder colocar esses jovens dentro dessas startups. Você esteve à frente de startups, Sim. Você está à frente desse movimento. Eu queria que você, de uma maneira resumida, contasse um pouco dessa sua experiência hoje com 30 anos e tendo começado a trabalhar aos 18 anos. Mas lá aos 18 anos começou a trabalhar no que a gente poderia dizer assim, um emprego tradicional. Não durou muito tempo, mas resumidamente bem rápido, a gente na universidade entendeu que a gente tinha que criar uma empresa e éramos 11 jovens e dito feito a gente faliu, quebrou, depois desses... Era uma consultoria inteligente de negócio, chamava CSBI. A gente quebrou feio ali, batemos cabeça, mas foi um aprendizado incrível, aprendemos a trabalhar em grupo. Depois da CSBI, eu e mais 2 desses sócios, criamos uma Weblinha, que era uma fábrica de software, hoje chama Weblinha RP, que é um sistema de gestão para lojas de suplemento alimentar e pequenos lojistas. E aí deu super certo, eu vendi pro Felipe Coelho e pro Márcio Tristão, e aí hoje eles tocam essa iniciativa, essa empresa. E em 2014 eu participei de um processo da Germinadora, que é um processo onde seleciona jovens para, não startups, mas seleciona um empreendedor, para que desenvolvam ideias lá dentro mesmo do ambiente da Germinadora. E aí, em 2016, agora, eu me desvinculei dessa startup. Houve uma venda lá para os investidores e para o grupo que tinha investido na gente lá em 2014. E aí, agora, eu estou na Associação Brasileira de Startups, representando mais de 4.000
startups, né? Então, resumidamente, assim, bem rapidinho, Qual é a sua formação? Ciência da computação. Ciências Sou formado da computação. em computação. O que eu vejo aqui é o seguinte, mesmo num período como esse que nós estamos passando na economia brasileira, tem investidores para startups? Olha, Tem dinheiro aí? É legal falar isso porque antes eu não tinha essa percepção, mas hoje é muito claro para mim que tem muito dinheiro, não é por falta de dinheiro hoje. É muito mais por falta de empreendedores e por falta de bons negócios. Se você tiver um bom negócio e se você tiver um bom time, por favor, tem empreendedor sobrando, tem investidor sobrando hoje para... Respostas rápidas aqui para as perguntas que Legal. chegaram nesse momento. O Alan Sena pede para você explicar melhor o que é Gama Academy. Gama Academy é uma iniciativa, Gama.Academy, que eles selecionam esses jovens universitários, eles estão com um processo seletivo aberto agora, eles selecionam esses jovens universitários, eles passam por um processo seletivo e aí os jovens universitários, eles escolhem no final qual startup eles querem trabalhar. Tá. Então, é um processo bem, bem rápido, assim. Para chegar até a Gama Academy, Gama.Academy. Exatamente. Academy com Y no final é o e-mail, aliás, é o site que você pode acessar até para ter todas essas informações de maneira ainda mais completa. Tinha uma outra pergunta aqui que falava o seguinte, se você, no ramo de agronegócio, há um crescimento de startups? Há um crescimento e tem um fundo de investimento agora que está com inscrições abertas para as startups, com mais de 300 milhões lá para investir. Na área do agronegócio. Na área do agronegócio. Dentro da ABS, a gente tem um comitê de agrotech, onde tem vários CEOs de startups de agronegócio que trocam informações e trocam aprendizados e erros ao mesmo tempo. Então, também a gente deixa aberto. Tá certo. Eu não sei se eu acabei interrompendo você eu fiquei com a ideia de que eu não tive a resposta completa. Tem dinheiro, então, para startups Sim. no Brasil? Temos dinheiro. Temos, não sei, mas que tem dinheiro por aí, tem. Tem dinheiro aberto, tem muita iniciativa. Tem a Anjos do Brasil, tem a BVCap, tem os investidores anjos. Dentro da associação a gente tem 800 anjos ali dispostos a investir em negócio. Falta bons negócios, falta empreendedor. Quer dizer, tem uma boa ideia, sabe executar essa ideia que você vai encontrar investimento para isso. Exatamente, pronto. Esse é o resultado de se ter uma startup. Rafael, obrigado pela sua gentileza de trazer aqui parte dessa informação. Espero que isso tenha inspirado outras pessoas também a levar à frente a sua ideia. Não ficar só na eu tenho uma boa ideia, Exatamente. Mas e aí, o que eu faço com ela a partir de agora? Execute. Muito obrigado. Rafael Ribeiro, que é gerente executivo da Associação Brasileira de Startups, conversou conosco no Mundo Corporativo. Você que participou, seja pelo site da CBN, seja ao vivo pelo Facebook, muito obrigado pela sua participação. Lembrando que a nossa recomendação sempre é o seguinte, pegue esse conteúdo e compartilhe com seus amigos nas redes sociais. A nossa ideia é espalhar o conhecimento e incentivar outras pessoas a entrarem nesses processos todos, hoje falando especificamente aqui sobre startups. Muito obrigado e até mais.